Este vídeo é sobre a doença de Chagas. Foi descoberta 100 anos atrás por um pesquisador brasileiro, Carlos Chagas. É considerado uma das mais negligenciadas, com pouquíssimas opções de tratamento e afeta principalmente pessoas pobres de 21 países da América Latina, inclusive do Brasil. Bem, quando Carlos Chagas descobriu a doença, ele trabalhava aqui na Fiocruz. Vamos começar por onde tudo começou. Foi no interior de Minas Gerais, em 1909, que o pesquisador brasileiro Carlos Chagas fez uma das maiores descobertas da história da ciência brasileira. Este inseto, conhecido como barbeiro, transmite ao homem o parasita Trypanosoma cruzi, causador da doença batizada de Chagas, em homenagem ao médico que a identificou. O barbeiro, que se alimenta de sangue, vive e se reproduz nas fendas das casas de barro, muito comuns no interior do país. Ataca suas vítimas normalmente à noite e muitas vezes na área do rosto, o que lhe rendeu o nome de barbeiro. Carlos Chagas trazia as amostras para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde eram analisadas pela equipe chefiada pelo cientista Oswaldo Cruz. A doença de Chagas também pode ser transmitida durante a gestação de mãe para filho, nas transfusões de sangue contaminado, nos transplantes de órgãos e em menor escala por via oral. É uma doença que no comecinho da descoberta de Chagas se achava que não seria uma doença importante, e isso ao longo desses 100 anos se viu que na realidade é uma doença com uma carga de mortalidade e morbidade bastante alta, e hoje em dia se calcula em torno de 21 países com quase 8 milhões de pessoas infectadas, 14 mil mortes por ano. O que foi feito nesses 100 anos não foi pouco. Uma doença desconhecida que hoje está mapeada, se sabe muito da epidemiologia, da clínica, dos sintomas, mas por ser uma doença com as características de uma doença negligenciada, o investimento é pouco. Então você tem que ver como se investir para desenvolver tratamentos, seja para a fase aguda, seja para a fase crônica, seja para o adulto, seja para as crianças. Uma grande vitória nesses 100 anos foi a questão do controle do vetor. Isso foi uma mudança radical e é saudada como uma das grandes descobertas da saúde pública mundial. Mas o controle vetorial é bastante difícil, caro e não é realizado com eficiência em vários outros países. A doença de Chagas vem cruzando as fronteiras dos países endêmicos e começa a se tornar uma preocupação de saúde pública em países como Estados Unidos e Espanha, onde a migração de latinos é mais intensa. Nos Estados Unidos, estima-se que para 30 mil doadores de sangue, um esteja infectado pela doença de Chagas. Los Angeles concentra o maior número de casos, com um infectado para cada grupo de 7 mil doadores. Chagas também já cruzou os oceanos. Mais de 20 países já registraram casos da doença. E isso, na verdade, está motivando, nos últimos 5 anos, um pouquinho mais, está motivando uma redescoberta da doença de Chagas do ponto de vista de investimentos, de interesses em combatê-la, em controlá-la e em atender essa população que tem a doença. Meu nome é Antônia Nonata do Nascimento, tenho 53 anos, bem idade de 5 anos eu tenho a doença de Chagas. Fui descobrir, tenho 24 anos, 23 para 24 anos, e eu me trato aqui no IPEC, na Fiocruz, com doença de Chagas. Sou muito bem tratada. Tem muita gente por aí que está morrendo com a doença e não sabe, porque ele não faz um exame de sangue, porque o certo é fazer, todos os nordestinos têm que fazer o teste do Chagas. Se eles fossem diagnosticados numa fase inicial da doença, mesmo que não fosse na fase aguda propriamente dita da infecção, mas nos 2, 3, 4 anos posteriores ao episódio de contaminação, o tratamento ele é muito mais eficaz do que quando se pretende tratar um indivíduo com 40 anos de doença. A gente imaginar que a doença de Chagas aguda, que é o momento da infecção propriamente dito, só 1% desenvolve um quadro sintomáticos, e na maioria das vezes isso não é identificado como Chagas agudo. Então, na verdade, nós temos uma doença silenciosa sob o ponto de vista do diagnóstico precoce. Então, é quase impossível, vamos dizer assim, entre aspas, dar um diagnóstico na fase aguda, na medida que a maioria das pessoas não desenvolve nada. Os métodos diagnósticos ainda são deixam muito a desejar. A maioria deles, eles são baseados na detecção do anticorpo, ou seja, da reação do organismo ao parasito,
E os que detectariam o parasito diretamente ainda estão na fase de desenvolvimento.